noite a todos. Estamos felizes por estarmos na casa do Senhor. O salmista Davi diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Privilégio é esse que o Senhor nos concede de estarmos aqui no dia de hoje. A você, amigo que nos assiste pela internet, é um prazer compartilhar da tua presença. Muito obrigado por dedicar um tempo para buscar ao Senhor junto conosco. Queridos, uma coisa muito interessante. Quem gosta de fila? Nós sempre deixamos para o último momento, a maioria de nós, na hora de efetuarmos o pagamento das nossas contas, para ir no caixa e nos dispomos a enfrentar uma fila, às vezes de 1 hora, 2 horas. E não tendo outra opção, outra alternativa, nós permanecemos ali suportando às vezes o calor, suportando o desconforto, o infortúnio, até mesmo de algumas conversas paralelas que não nos agrada, mas ali nós permanecemos. E hoje eu queria pensar com vocês sobre algo que é bem legal. Fala sobre o ato de esperarmos em Deus. Muitos de nós dispomos no nosso coração de uma certeza de que verdadeiramente esperamos em Deus, mas as nossas ações são aquelas que, de fato, vão anunciar publicamente se esperamos em Deus ou se não esperamos em Deus. Lá no livro de Salmos, no capítulo 37, no verso 37, por gentileza. Diz assim: descansa no Senhor e espera nele. O emprego do verbo descansar aqui não é o ato que vai levar a mim e a você a ficarmos inertes, sem nenhum tipo de ação. O descansar aqui, empregado pelo salmista, é quando eu e você temos a certeza daquilo que Deus nos diz para realizarmos e nós, confiante, única e exclusivamente na sua palavra, nos dispomos a fazer. Deus olha para mim e Deus olha para você e Ele diz assim: filho, eu quero que você, ao se relacionar comigo, tenha certeza do que eu falo na minha palavra, do que você é capaz de fazer. Porque em Deus você é capaz de realizar proezas. Mas muitas vezes nós não conseguimos esperar em Deus dentro do seu tempo para que aquilo que nós de fato estamos buscando se torne real. Eu queria pensar e fazer pegar um personagem hoje. E essa personagem, ela tanto quanto na história dela, quanto nas nossas vidas, não somos diferentes. Ela morou numa terra literalmente próspera. Pense num país próspero hoje. Você pode falar para mim da Dinamarca, da Suécia, do Canadá, da Suíça. Eu amo a Suíça, eu acho um lugar extraordinário. Nunca fui lá, mas não me faltará oportunidade. E se lá eu não for, tenho certeza que Deus vai me dar a oportunidade de, quando eu chegar no céu, ver a verdadeira Suíça celestial. Eu tenho certeza disso. Essa mulher, ela com certeza dedicou uma boa parte da vida dela aos seus empreendimentos. Ela não era uma mulher comum. Ela era uma mulher que se dispunha a estar ao lado de um homem que era um exímio administrador. O seu nome era Ló. Ló foi sobrinho de Abraão e ele, quando Abraão recebeu a ordem, eles saíram juntos para uma terra que Deus ainda haveria de mostrar. Só que chegou no momento em que os dois administradores, possuidores de um patrimônio, precisavam separar para que não houvesse conflito entre eles. Ló então olhou para o seu tio velho e disse assim: quer saber de uma coisa? Eu não vou esperar o meu momento. Eu vou sobrecarregar um pouco mais o meu tio, que já está um pouco mais avançado em dias, e o patrimônio dele vai ficar para algum herdeiro. Se não é da casa dele, porque ele não suscitou ainda herdeiro dele mesmo, com certeza eu serei o que me beneficiarei desse patrimônio. É linhagem colateral. E a parte mais interessante é que ele disse assim: eu já procuro estabelecer a minha moradia num local que eu acredito ser o ideal para mim. Ele foi para uma terra chamada Terra de Sidim. Essa era uma planície, Gênesis 13:10. Você pode pegar e você vai ver que está escrito aí: era como o jardim do Senhor. Esses são os termos que é utilizado. A terra para onde Ló foi
era como o jardim do Senhor. Aos seus olhos, uma terra extremamente agradável, uma terra extremamente propícia a lhe dar condição de continuar crescendo e expandindo. Só que ele esqueceu de observar para os moradores daquela terra. Segundo alguns historiadores, este povo que ali morava era um povo de um caráter um tanto quanto torpe, violento. E eles eram pessoas extremamente gananciosas, materialistas. E eram praticantes de vamos dizer assim, de um sentido religioso que os levava a ter comportamentos libidinosos dentro da sua adoração a quem eles denominavam Deus. Assim era o povo que estava naquela terra. O que me chama a atenção é que a mulher de Ló, a senhora Ló, naquele exato momento se torna uma enorme de uma socialite. Pensa na mulher poderosa. E eu fico imaginando esta mulher no seu dia a dia, nos seus afazeres, andando dentro daquela cidade, em meio aos seus concidadãos, e ela trazendo para si olhares de prestígios, olhares de admiração. Sabe por quê? Porque ela não era uma pessoa sem recursos financeiros. Pelo contrário, era uma pessoa realmente abastada, realmente possuidora de uma enorme quantidade de recursos. O seu marido, a Bíblia vai falar no livro de Pedro, no capítulo 3, que ele era um homem verdadeiramente, vamos dizer assim, íntimo com Deus. Por quê? Porque ele pregava acerca de quem era Deus e como Deus exigia que as pessoas deveriam de se relacionar com eles. E o que me chama a atenção é que este homem não conseguiu trazer os seus filhos para um relacionamento tão íntimo e tão profundo com Deus. E a parte que mais me chama a atenção é que a pessoa que lhe era para ser a adjuntora, a auxiliadora, ela também estava mais preocupada com as coisas que ela estava vivendo naquele momento, que ela se esqueceu de uma coisa. Ela se esqueceu de que o Senhor, Ele traria a qualquer momento o seu juízo. E nós nos esquecemos disso. Nós nos preocupamos em muitos momentos mais com o nosso agora do que com o porvir. Nós estamos mais dedicados, dentro da nossa capacidade intelectual, do nosso recurso, a adquirir coisas no agora, do que a amontoar coisas no céu. O jovem rico, ele se assemelha muito a esta mulher. E o que me chama a atenção no capítulo 19 do livro de Mateus, é que este jovem rico, ele ainda tenta se achegar à pessoa do Senhor Jesus e dizer assim: bom mestre, o que hei de fazer para herdar a salvação? Ou seja, diferente da mulher de Ló, ele ainda tinha consciência de que precisava realizar algo, ou que se houvesse a necessidade de algo a ser realizado para que ele pudesse ser salvo, ele precisava cumprir. Diferente da mulher de Ló, que achava que não tinha a quem prestar conta, ele dizia em seu coração: eu ainda tenho a quem prestar conta. E o que me chama a atenção é que Jesus olha para esse moço e, ficando tomado de um sentimento de amor profundo por este jovem, ele diz assim: vá e venda tudo quanto você tem e reparta com quem? Com os pobres. Talvez se Jesus tivesse falado para ele assim: vá, venda tudo quanto você tem e dê na mão do melhor administrador, do melhor investidor, e ele vai aplicar na bolsa de valores e você vai ter um retorno extraordinário. Talvez isso ele não teria deixado de fazer. Mas como a palavra de Jesus é: vá, venda tudo quanto você tem e entregue para quem não tem a menor possibilidade de te retribuir em relação ao que você vai dar, aquilo lhe pesou ao coração. Aquele jovem sabia que o que estava sendo exigido dele era algo muito além. A mulher de Ló, quando os anjos chegam, uma coisa acontece: eles são retirados por uma campina. E quem lembra do que acontece com a mulher de Ló? Ela toma o ato de fazer o quê? Olhar para trás. E não foi um simplesmente olhar de curioso para pensar: uau, deve estar acontecendo de fato o juízo de Deus sobre essa terra. Não. Aquele simples ato de olhar para trás representou uma censura
literal daquilo que Deus havia pedido para ela e para o seu esposo, que era para saírem da terra de onde eles estavam, abrirem mão de tudo o que eles estavam tendo e usufruindo. O ato de virar para trás foi um ato de afronta à ordem divina. Ela não virou uma estátua de sal tão somente porque olhou para trás. Não. Seria um Deus injusto se assim o fosse. Lá em Jeremias capítulo 17, no versículo 8, no versículo 9, vai falar que Deus, Ele sabe a condição do nosso coração. Ele esquadrinha os nossos pensamentos e as intenções do mesmo. E diz que o nosso coração ele é perverso numa escala muito alta, muito significativa. Nós temos uma natureza muito propensa para fazermos aquilo que é errado. Nós desejamos agradar a nossa vontade, o nosso ego e o nosso querer. Mas é isso que Jesus busca de mim e é isso que Jesus busca de você? Não. Em 1 Timóteo, no capítulo 4, vai dizer que existia um homem, no versículo 9 e 10, chamado Demas. Quem era ele? Lá em Filemão vai dizer que ele era um homem que vivia o seu evangelho. Ele foi chamado e fazia as atividades cotidianas dentro da igreja e ajudava o apóstolo Paulo na pregação do evangelho. Mas uma coisa aconteceu com ele. Ele se deixou seduzir pelo presente século. No versículo 9 vai dizer que ele amou o presente século. E nós só amamos o presente século quando nós desviamos os nossos olhos do porvir. Quando nós tiramos os nossos olhos, como diz Hebreus capítulo 12, no versículo 2, que nós devemos de olhar atentamente para o autor e consumador da nossa fé. Diz que nós temos que ter o foco no nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós desviamos os nossos olhos de Cristo, automaticamente nós nos prendemos ao Deus deste século. Aí vai se cumprir o que diz 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, que o Deus deste século cegou o entendimento, para que não resplandecesse a luz do Evangelho, que é a glória de Cristo, que é Cristo Jesus. Quando eu e você nos prendemos àquilo que o mundo tão ferozmente balança aos nossos olhos para agradar ao nosso ego, nós nos esquecemos do que disse o salmista Davi: eleva os meus olhos para o monte. E olha que nós não estamos comentando de uma pessoa que não tinha condição financeira, de uma pessoa que não tinha uma reputação, de uma pessoa que não tinha um status. Eu estou falando do rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, que ele olha para os picos dos montes, os montes mais altos de Israel, e diz assim: ainda que eu elevando os meus olhos a esse monte, de onde pode provir o meu socorro? Um homem estrategista sabia que se a cidade ficasse situada ao topo da montanha, era melhor para poder ele trazer a guarnição e a proteção dos seus súditos. Então ele disse: ainda que eu esteja no topo de uma montanha, o que me adianta isso? Que benefício isso me traz? A mulher de Ló, quando ela olha para trás, ela diz assim para Deus, com a ação dela: o Senhor não é capaz de me dar um futuro diferente. O Senhor não é capaz de me dar nada de novo. Porque o que eu possuo aqui já é bom o suficiente. E nós estamos falando de uma vida inteira. E que o Senhor, tão somente para preservar a eternidade dela, havia dito: larga tudo isso e vai para as Campinas. Mas ela preferiu a quê? Amar o presente século. Colossenses no capítulo 3 vai dizer assim, que se nós ressuscitamos com Cristo, nós somos nova criatura, nós devemos de pensar nas coisas que são do alto e não nas coisas que são da terra. O que está nos prendendo neste mundo? Se lá em Coríntios diz que o Deus deste século cegou o entendimento, o que está tomando a sua atenção a ponto de te desviar dos caminhos do Senhor Jesus? A mulher de Ló, ao virar para trás, ela deixou a eternidade toda a dispor de qualquer outro. Ela abdicou da eternidade por uma questão momentânea. Eu e você talvez estejamos em algum momento, em alguma área da nossa vida, presos ao nosso passado, olhando para trás e não vendo nenhuma solução adiante. Talvez você esteja como eu, em alguns momentos dizendo assim: Deus não é capaz de me fazer,
e de me dar algo melhor. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz que nova criatura nós somos em Cristo Jesus. Se eu e você nos tornamos nova criatura, então nós devemos de começar a permitir com que o Senhor amolde em nós o seu caráter. Irmã Ellen White diz que nos últimos dias seria um ato corriqueiro e comum aos seus contemporâneos, aos nossos contemporâneos. Em que sentido? De que nós nos atentaríamos, se não nos cuidássemos mais quanto às coisas deste mundo, e nos dobraríamos em conseguir coisas para esta vida, e nos esqueceríamos definitivamente das coisas que são celestiais. Sabe, queridos, o Senhor Jesus, Ele vai vir buscar a igreja dele. Ainda que alguém tenha essa promessa como tardia, ela não é uma promessa tardia. Ele vai cumprir. E a pergunta que eu faço e que eu tenho que responder para mim: onde é que está a minha esperança? Onde é que está a sua esperança? Lembra Atos no capítulo 1, quando Jesus está subindo aos céus? Os anjos dizem: por que olhais para cima? Este mesmo Jesus que vocês estão vendo subir há de voltar. Naquele exato momento eu entendi que não era o fato de ficarem presos, literalmente e inertes, a uma promessa que vai acontecer. A que o Senhor Jesus está chamando você e chamando a mim para dispormos para Ele nessa noite? Paulo tinha todas as possibilidades de se tornar o homem mais respeitado no Sinédrio. Ele era o homem mais inteligente, formado na instituição de Gamaliel, o homem mais sábio dentro do conceito judaizante. Sabe o que o apóstolo Paulo diz? Abro mão de tudo isso. Eu prefiro que a minha esperança esteja no Senhor. Sabe, eu e você precisamos, de verdade, abrir mão daquilo que nós almejamos para nós e permitir com que os propósitos de Deus se tornem reais nas nossas vidas. Se a sua esperança é o trabalho, se a sua esperança está sendo os seus recursos financeiros, uma formação acadêmica, uma viagem, seja qual for a sua esperança, troque. A sua esperança tem que ser Cristo. A minha esperança deve de ser Cristo. Tem sido Cristo a minha e a sua única esperança? Eu vou falar uma coisa assim, da qual eu anseio. Eu sinto saudades da minha pátria. A minha pátria não é aqui. Eu sinto saudades da minha casa celestial. Sabe por quê? Porque lá não há desigualdade, lá não há dor, lá não há sofrimento, lá não há choro, não há pranto. O apóstolo Paulo sabia disso. Sabe o que motivou os discípulos a continuarem a anunciação do evangelho, mesmo sabendo que a perseguição se tornaria intensa quanto a eles? Sabe, foi a certeza de que o Senhor não tarda a sua promessa. E muitos estão tendo a promessa do Senhor como tardia. E estão dizendo: não vem. Está demorando. Há muito. Eu ouço falar que Ele vem. Eu e você devemos definitivamente dispor dos nossos corações para o Senhor Jesus. A minha pergunta é: você quer fazer como quem? Você quer fazer como a mulher de Ló? Você quer fazer como o jovem rico? Você quer fazer como Demas? Como quem você quer fazer? Eu não tenho nada para oferecer para o Senhor. Você tem? Não, eu não tenho. Mas a única coisa que eu tenho para oferecer para o Senhor, que não há nada de bom, para Ele eu ofereço.
eu ofereço a minha vida. Se você quer oferecer a sua vida e depositar a sua esperança única e exclusivamente no Senhor Jesus, logo após o louvor, eu quero convidar você a orar comigo. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim Teu amor. Quero pra sempre servir-Te por onde for. Você pode cantar junto agora? Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim Teu amor. Quero pra sempre servir-Te por onde for. Quero pra sempre servir-Te por onde for. Amém. Provérbios 16:1 diz que o homem propõe, mas quem dispõe é Deus. Quero orar com você. Se a sua decisão é de colocar as suas esperanças definitivamente no Senhor, esse é o momento.
Muitos confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Abacuque fala no capítulo 3 de uma condição muito difícil. Ainda que falte, ainda que isso, ainda que aquilo, mas todavia eu me alegrarei no meu Deus, exultarei e esperarei em quem? No Deus da minha salvação. Jó foi capaz de dizer: ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Quem tem sido a causa e o motivo da sua confiança? Se o seu Deus é este tempo presente, desculpa, você vai chorar muito. Agora, se for Cristo Jesus, ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, tu não deve de temer. Por quê? Porque Ele está contigo. Oremos a Deus. Senhor Deus, como eu te agradeço pela oportunidade que nos dá, pelo privilégio, Senhor, de estarmos na sua presença. Não temos nada de bom em nós mesmos. O que podemos trazer a Ti para chamar a sua atenção? Nós temos um coração falho, um coração quebrado, Senhor. Uma mente, Senhor, tomada por sentimentos e pensamentos ainda dentro deste século, deste mundo presente. Mas o que pedimos a Ti agora, cria em nós um coração puro, renova em nós um espírito reto e inabalável. Restaura as nossas veredas, restaura os nossos caminhos. Levanta-nos, ó Deus, do montouro e nos ajuda a andarmos com Cristo nas regiões celestiais, que a nossa mente possa estar em Cristo 24 horas, que o nosso coração esteja em Cristo 24 horas, que não venhamos amar este presente século, que não venhamos nos deixar seduzir, Senhor, pelas paixões apresentadas por este mundo, mas que venhamos desejar e aspirar a Jerusalém celestial. Senhor, abençoe cada irmão presente e aquele que nos acompanha. Que as Tuas mãos poderosas estejam estendidas sobre nós e que a Tua graça e paz nos seja derramada de maneira imensurável. São essas bênçãos que Te rogamos, Pai, no nome de Jesus. Amém.